Tá devendo ainda o Paquetá? O que que você acha? Como é que você está vendo o desempenho do meia do Flamengo? Que ele está jogando menos do que deve, tá. Existe a questão da lesão, uma atenuante, mas é um fato. E a atuação dele sábado foi fraca. Para mim, ele foi o pior, não foi o Carrascal. Achei ele pior do que o Carrascal. E houve um momento que as pessoas achavam que ele tinha que jogar naquela posição, que não, a questão não é a posição. Ele é versátil, pode jogar em diferentes setores. Agora, ele tem que jogar melhor. Ele não está fazendo nada parecido com o jogador que custou o que ele custou. E a etiqueta de preço vai andar no pescoço dele, isso aí é inevitável. Ninguém custa 42 milhões de euros a um clube brasileiro impunemente. Você vai ser cobrado como tal. Você foi mais caro, você tem que ser bom pra caramba. Você tem que justificar. Isso acontecia com o Samuel Lino. Agora o Samuel Lino já mudou isso. Com boas partidas, até fazendo gol decisivo, né? Já tinha feito contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. O gol do título foi dele, né? Vamos lembrar. Mas, de fato, faltava algo e agora o Lino tem conseguido, aliás, talvez seja o grande mérito do técnico do Flamengo ter conseguido fazer o Samuel Lino ser aproveitado de uma forma mais, digamos, inteligente e rendendo mais. É isso. Quer completar, André? Viu? Eu elogio também, tá vendo? Te elogia e critica. Aliás, outra bobagem é quer derrubar. Ninguém quer derrubar ninguém. Não quer derrubar nem quer promover. Você vê que aqui, ó, da mesma maneira. E outra coisa, é difícil, né, cara? Isso que o André falou é uma análise perfeita dessa questão do algoritmo e tudo mais. Mas assim, a pessoa tem que se esforçar também para não ser refém do algoritmo, né? Você quer ser refém de uma máquina, de uma IA? É isso que você quer da tua vida? Ou você quer saber pensar, raciocinar e tirar suas conclusões? A IA não pode, você não pode ser escravo da IA, ela tem que ser seu escravo, irmão. Todo mundo usa, eu também uso. Para pesquisar, pegar informação, para fazer uma série de coisas. Mas você tem que saber usar. Quem manda é você. Quem manda é você, não é ela. Se você começar a pensar pela cabeça virtual de uma inteligência artificial, de um algoritmo, cara, você está numa roubada danada. Você perde a capacidade de interpretar as coisas. Você perde a capacidade de compreensão. Aí tu vai ler um livro, não vai entender, tem que pedir para a IA traduzir. Você assiste um filme, não entende a trama, porque a IA que vai explicar para você. Se não for o algoritmo, a inteligência artificial, você boia. Cara, grave isso aí. Você está falando sério, é muito grave Sim. isso. Isso é um sério problema dos tempos atuais. E assim, e o que eu acho mais, chama mais atenção é a pessoa mandar uma mensagem. Eu estou falando isso de uma boa, tá, gente? O cara nem pensa, cara. Sabe? É lógico, eu mudo de opinião. Todo mundo, não, ele acha um absurdo mudar de opinião. Olha que doideira. Então ele defende o quê? Uma intransigência, né? Gente, olha, quem não muda de opinião é uma pessoa intransigente. Alguém aí quer ser intransigente? Eu não. Eu mudo de opinião pra caramba. Sobre várias coisas. Ainda bem. Até porque às vezes eu posso estar errado. E aí eu mudo de opinião. A coisa pode mudar, provocando a mudança de pensamento, ou eu posso falar, cara, eu estava errado. Eu me enganei. Na verdade, isso aqui não é bom, é ruim. Isso aqui não é ruim, é bom. Sabe? Isso acontece também. Quer ver uma coisa? Nos meus tempos de torcedor, já falei isso com o André já algumas vezes, conversando sobre o time do Flamengo lá do passado. Eu ia tudo contra jogo, ia muito jogo, ia de geral, então via de perto o Nunes perdendo. Falaram de centroavante, aí o Nunes perdia cada gol, cara. Nossa, como eu ficava irritado. Eu ficava irritado, irritado. Às vezes eu queria que contratasse um outro centroavante, porque eu entendi que o time do Flamengo de 80, 81, final dos anos 80, 70, início dos 80, era um time de jogadores tão fantásticos, que tratavam tão bem a bola, e o Nunes, ele era o menos técnico, junto com o Marinho, talvez, né? Ali, o menos trato com a bola. Eu só fui entender tempos depois, quando fiquei mais velho, que o Nunes se movimentava pelo ataque inteiro, finalizava de pé direito, pé esquerdo, de cabeça, enfrentava zagueiro. Era um centroavante com várias virtudes. E a principal delas, jogo grande, ele era foda, cara. Né? Por isso ele foi o artilheiro das grandes decisões. Hoje eu tenho um tremendo reconhecimento por esse jogador. E já falei para ele, quando eu tive com ele. Tenho um respeito enorme pela história dele no Flamengo. Mas eu não entendia na época. Eu era mais jovem, mais empolgado. A maturidade, o tempo, a idade, né? O envelhecimento, né? Traz também algumas vantagens. Traz muitas vantagens. E se você souber usar. E tempos depois, eu fiquei feliz no dia que eu tive com ele e falei para ele, estava eu e meu filho, quando eu encontrei com ele. E falei para ele, cara, eu reconheço isso, 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 isso. Você foi foda. A palavra é essa. Está na história do clube e merece. É assim. A vida é assim. Quantas coisas você não vê? Uma música que você não gosta, você passa a gostar, um artista, né? Um filme que você vê achar ruim, depois você vai ver tempos depois e falar, pô, eu que não entendi o filme. Foi bom pra cacete, pô.
Quando eu vi, tinha 15 anos, não entendi nada. Aí você vai ver com 25 e fala, porra, filme do cacete, porra. Como é que eu que não entendi? Acontece, gente. Então, se mudar de opinião é uma coisa natural na vida da gente. Não sejam reféns da inteligência artificial e dos algoritmos que estão por aí. Pensem, raciocinem, preservem esse direito, essa característica do ser humano, pelo amor de Deus. Eu acabei de colocar isso aqui na internet porque tem um perfil cretino no X, desses que não tem face, que pegou lá um elogio, um recorte de uma matéria lá da Itatiaia, quando eu elogiei muito o Jardim, na vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo por 2-1. E isso foi há 15 meses. Gente, há 15 meses, o Felipe Luiz não era o técnico que ele é hoje. Ele é um técnico com 7, 8 meses de função no profissional. Jogadores que chegaram não estavam lá. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E esse é um elogio. Depois de um determinado jogo, que o Leonel Jardim foi melhor que o Felipe Luiz e eu elogiei. Isso só prova o seguinte: o elogio, a crítica, não é para A ou para B, incondicionalmente. É pelo que acontece em campo. Agora, é impressionante o sujeito ter dificuldade de entender. Porra, cara, desculpa, hein? Vou ser sincero com você. Pensa um pouquinho, irmão. Pensa um pouquinho, cara. Você acha que uma opinião emitida há 15 meses e 20 dias, eu até contei o tempo aqui, você acha que ela não muda? Aliás, a minha opinião sobre o Jardim mudou muito. Porque eu vi o Cruzeiro fazer. Mudou já no ano passado. Eu vi ele fazendo bons jogos, Cruzeiro dele, contra Palmeiras e Flamengo, em casa e fora. Venceu os dois em casa, empatou os dois fora, com chance de ganhar, tanto no Maracanã quanto no campo do Palmeiras, né? No então Allianz Parque. Mas houve jogos em que o Cruzeiro, a reta final foi muito ruim. Aqueles jogos em casa contra times do rebaixamento, ali, Ceará que caiu, Sport que caiu, Santos que quase caiu, e derrotas e empates com o Sport foram muito decepcionantes. Agora, teve ótimos momentos. Agora, achar que a opinião de alguém não muda nunca, pelo amor de Deus, a minha muda pra caramba, cara. Se no domingo o Rossi jogar e fechar o gol, eu vou elogiar. Pô, tu criticou, claro, vou elogiar. Imagina, Flamengo e Botafogo domingo. O Rossi faz 4 defesas incríveis e ele ainda pega um pênalti. O Flamengo ganha de 1-0. Herói do jogo, Rossi. Vou falar o quê? Vou falar bem da atuação dele, óbvio. Isso é evidente, gente. Com a dificuldade que algumas pessoas têm de entender uma coisa tão básica. É cognitiva. É sério, eu fico preocupado às vezes com isso. Será que a pessoa não consegue juntar Lé com Cré? É o que eu falo sempre. Você vai na pizzaria com uma pizza hoje, uma delícia. Nossa, que maravilha, hein? Vou voltar aqui. Aí você volta semana que vem, tá uma porcaria. Você fala o quê? Tá ruim. Ah, você elogiou semana passada, tava boa, hoje tá ruim. O que que eu O pizzaiolo foi embora, esse cara que entrou é novo, não sabe fazer pizza direito, eu coloquei ele aqui porque não tinha outro. Pô, tá ruim pra caramba, irmão. Contrata o cara de novo aí, porque não vai rolar. Não é isso? Qualquer coisa é assim, gente. Tudo na vida é assim. Uma coisa tá boa hoje, tá mal amanhã. A atuação, o trabalho de um técnico, a opinião pode mudar. Realmente é difícil, assim, muito difícil. É, vou Tentando ser o continuar. mais didático possível, né? Espero ter conseguido fazer com que ele tenha entendido, porque mandar uma mensagem dessa eu acho até meio constrangedor, mas tudo bem. Eu Mas vou isso continuar. aí é porque o algoritmo ele estimula a unidimensionalidade das pessoas, né? E encontra um campo vasto na disputa política. Na disputa política, teu lado está certo e o outro lado está sempre errado, né? Então, assim, fica uma dicotomia que o algoritmo gosta muito, porque o que ele faz? Ele descarrega conteúdo daquela a pessoa, ele detecta que a pessoa é daquele lado. E aí ela descarrega conteúdo do lado que a pessoa tá então assim, então e aí ele quer que o usuário siga aquele canal. E aí ele quer que aquele canal mantenha recentemente um comunicador resolveu mudar de lado em relação à política e primeiro o algoritmo pulverizou ele, acabou com ele. Não tinha, os vídeos dele não alcançavam ninguém. Depois ele foi começando a construir uma coisa, ele ser recomendado pela galera do outro lado, aí ele foi voltando a crescer. Então tem essa coisa assim, então é aquela coisa. O Mauro é contra o Jardim, o Mauro é contra o Pedro,
O Mauro é contra. E aí, os vídeos dele criticando, vai pegar aquele torcedor que consome muito isso, que pensa assim, que tudo é culpa do treinador, que pensa que tudo é a culpa do Pedro, que é contra o Pedro, que é Gabizete, etc, etc. E aí a pessoa acha que o Mauro vai ficar só ali. E aí, quando tem um elogio a outra pessoa, dá um bug na cabeça de muita gente. Porque a pessoa já está pensando, de tanto estar na rede social, a pessoa já está acostumada com o algoritmo. Já está acostumada a pensar como algoritmo. Então é aquela coisa, é rotular as pessoas, racha e faz as trincheiras. Então o Mauro está na trincheira contra o Jardim, contra o Pedro e tal, não sei o quê. Quer derrubar o treinador, quer que o Flamengo venda o Pedro e tal, não sei o quê. E aí, na hora que o Mauro fala, o Pedro é o melhor 9 da América do Sul, aí embaralha tudo. E aí gera esse tipo de mensagem, porque a pessoa está com aquela unidimensionalidade que o próprio algoritmo estimula. O algoritmo ele estimula o radicalismo. E aí, quando você tem opiniões diversas e contextuais e circunstanciais, pronto, acabou. Dá bug na cabeça das pessoas. A pessoa não consegue entender. E aí acontece essas coisas. Pegar uma postagem lá de trás. Ué, agora você está criticando o Jardim, antes você elogiou. Sim, isso. Isso. E todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem direito. Quem é de esquerda tem direito de criticar a esquerda. Quem é de direita tem direito de criticar a direita. Mas como não é assim, os dois lados estão muito radicalizados, assim, contra o outro lado, se criou uma cisão, um hábito nas pessoas de ter dessa unidimensionalidade. Eu acho isso muito ruim, sabe? Porque não estimula as pessoas a pensarem criticamente. E para mim, Você pode criticar quem você gosta e você pode ver algo bom em quem você não gosta. O Flamengo perdeu para o Cruzeiro na rodada passada e viu o líder Palmeiras, com um jogo a mais, abrir 6 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o clube continua confiante na briga pelo título. Durante uma live na internet na noite da última terça-feira, Luiz Araújo discutiu com um torcedor e mostrou otimismo ao rebater críticas. Torce para o Flamengo? Se torce para o Flamengo, vai comemorar título, ***. Vai, está reclamando? Time nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança já, e um bosta desse vem na live dos outros encher o saco, disse o atacante, durante transmissão na plataforma Kik, e rebatendo em seguida ao ser chamado de Bagre. Eu sou Bagre, tu que é craque, tu que joga né? 12º jogador de Felipe Luiz em 2025, Luiz Araújo também começou sendo bastante utilizado pelo técnico Leonardo Jardim e foi escalado em 25 dos 34 jogos do treinador no Flamengo até aqui. Apesar de não ser titular absoluto, o atacante soma 5 gols e 2 assistências em 2026. Fora da Copa do Brasil, o Flamengo tem a semana livre para treinar e volta a campo no domingo, quando terá pela frente o clássico contra o Botafogo, às 16 horas, de Brasília, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. E na semana que vem faz o jogo atrasado diante do Mirassol, quando terá a chance de se aproximar novamente do Palmeiras.